Graça e paz, irmãos da Escola Bíblica. Hoje estaremos dando início à lição número 12. E o título dessa lição é Cristo acima de tudo. Nós vamos estar orando agora para estar dando início à leitura de abertura. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos por mais um dia na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que nós venhamos entender o que Tu queres para cada um de nós, para as nossas vidas, para os nossos corações, que as nossas mentes estejam voltadas para Ti, Senhor, aprendendo e sabendo que é Cristo acima de tudo, das circunstâncias, dos problemas, Senhor, de tudo isso que tem acontecido aí fora, nas nossas vidas, Pai. O Senhor está acima de todas essas coisas. Que eu, o meu irmão, venha entender, quem estiver ouvindo nesta hora venha entender que é o Senhor que está no comando, que é o dono das nossas vidas, Pai. E eu quero entregar, te agradecendo por essa oportunidade, que esta lição venha de encontro às necessidades do meu irmão, venha de encontro àquilo que ele precisa nesta hora, que ele venha se apropriar dessa palavra, Senhor, que ele venha agarrar e praticar tudo aquilo que ele vai aprender hoje, Deus. Muito obrigado pela Escola Bíblica. Ser com aquele que vai estar ministrando, Pastor Eric. Cobre ele, Senhor, em nome de Jesus. Dá forças a cada dia mais e mais. Renova, Senhor. Vai renovando, Senhor, o que tem que ser renovado para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa lição, amados, ela tem início, nós vamos estar dando início nela hoje, na abertura, e faremos a leitura bíblica na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, dos versos 12 ao 20. Eu gostaria que você me acompanhasse. Amém? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, dos versos 12 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 13. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Com esta palavra abençoada, está aberta a nossa escola bíblica em nome de Jesus. Graça e paz, amados e amadas do Senhor. Louvamos ao Pai porque novamente Ele tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos. Como já foi apresentado pela nossa superintendente, essa lição é a lição de número 12. E ela mencionou também um título que é Cristo acima de tudo. Novamente nós vamos utilizar a Bíblia numa edição atualizada e corrigida, que então você possa estar acompanhando as leituras dos textos bíblicos. Continuaremos dentro da lição que fala sobre a igreja de Colossos, a qual o apóstolo Paulo escreve e endereça essa carta, e nós temos aprendido com aquilo que o apóstolo Paulo queria e levou aquele povo. E nós temos verificado a realidade da verdade dessa palavra hoje no seio da igreja, a necessidade que temos de estarmos aprendendo também com esta epístola. O texto básico desta lição, da 12ª lição, encontra-se no Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 13 ao versículo 19, Colossenses 1, do 13
ao 19. E então eu vou estar lendo, né, o texto que está em Colossenses 1, do 13 ao 19. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominação, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que em toda a plenitude nele habitasse. Amém, amados? Já fomos orados, a superintendente já orou e entregou esse momento nas mãos do Senhor. Então, certo, seremos direcionados pelo Espírito, de estarmos aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado a nós. Na nossa lição, o versículo-chave é o Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Subsiste com a ideia de unir partes para formar um todo. Todas as coisas foram criadas, unidas, para que um todo então fosse formado. Ser constituído, criado, existir, todas as coisas existiram nele. Tudo foi criado por ele. Todas as partes constituídas estão para convergir nele. Nele em quem? No Cristo. O Cristo que está acima de tudo, acima de todos, acima de toda a criação. A tudo que foi feito. É a ele e somente a ele. Então nós temos como alvo nessa lição se conscientizar das verdades acerca da preeminência de Cristo sobre o universo e sobre a igreja, encontrando nelas apoio para uma vida cristã madura e eficiente testemunho de sua fé. Meu amado, o caminhar no aprender do Senhor precisa ter esse propósito. E o propósito é ser cristãos maduros. Ser cristãos maduros. E sermos eficientes no testemunho da nossa fé. Aonde nós temos fé, o porquê nós cremos, porque nós temos nos mantido dessa forma, porque temos agido, porque temos feito, porque temos realizado, porque pensamos dessa forma. Tudo isso vem do conhecimento que está em Cristo Jesus. Tudo está através da obra do Filho aos nossos corações. Então, o objetivo é esse, que nós possamos atingir essa vida cristã madura e um eficiente testemunho da nossa fé. Nós vamos estar introduzindo, fazendo a leitura da introdução dessa lição. Logo depois de escrever acerca da herança dos santos, Paulo ensinou que a razão da conquista e da garantia dessa herança está na obra de redenção realizada por Jesus Cristo. A seguir, ensina os seus leitores, incluindo nós, sobre as características e prerrogativas de Jesus, o que o tornam o ser sobremodo excelente. Nisto, o principal objetivo do apóstolo é demonstrar que Cristo está acima de qualquer ser espiritual, apresentado pelos falsos mestres de Colosso como um meio de chegar a Deus. Então, como nós temos já tratado e temos falado, Paulo, de alguma forma, está refutando todos esses ensinos dos falsos mestres de Colosso, trazendo que o cerne da mensagem dos falsos mestres era tirar de Cristo essa realidade a qual o Pai o deu. Então, tudo aquilo que o Pai menciona e traz sobre a vida do Cristo, de forma alguma, nós, como cristãos, podemos permitir que alguém ou qualquer ensino venha retirar essa verdade. A Igreja do Senhor, ela está pautada na verdade dos ensinos de Cristo e de sua obra poderosa. Então, após apresentarmos então fazemos essa leitura inicial, nós vamos ver que essa lição, nós vamos hoje tratar do primeiro tópico, a qual está dividido em 3 pontos, tá certo, amados? O primeiro tópico está dividido em 3 pontos, que o primeiro tópico é a obra da redenção.
a obra da redenção. E a redenção, ela expressa uma ideia de um parente em tornar livre um membro da sua família ou comprar de volta a sua propriedade. Isso é encontrado, essa ideia, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 25. Essa ideia de alguém da família adquirir, tornar o outro membro livre, de alguma forma pagando um preço. Isso nos aponta e deixa bem claro que aquele que é o nosso primogênito de toda a criação, o Filho de Deus, a qual, a partir da sua obra, fomos então adotados através de Cristo, nós também temos aquele que pagou o preço em nosso favor. Alguém de nossa família que pagou esse preço. Nós vamos estar vendo nessa leitura e naquilo que o apóstolo Paulo escreveu a esse povo, deixando isso com mais verdades. Adquirir por algum preço deveria ser pago. E nós vamos ver que o preço de redenção de nossas almas foi pago pelo Cristo. Este preço é pago para garantir a libertação de quem ou daquilo que estava perdido. Assim, a mesma realidade daquilo que o Antigo Testamento mostrava é a verdade do homem. O homem sem um Cristo, perdido, distante de Deus, vagueando debaixo das suas vontades. Então, precisava, de alguma forma, que alguém pagasse esse preço e fosse resgatado da ação do pecado. Deus age como redentor e, ao libertar poderosamente seu povo do cativeiro, Deus age com poder, resgatando, porque há alguém que outrora nos dominava. E para que então esse resgate fosse pleno, tinha que ter poder e autoridade. E esse poder e autoridade, como nós temos falado aqui, não pode estar baseado em falsos ensinos, mas sim naquilo que o Cristo realizou por nós. Cristo acima de tudo, como está então o título dessa lição. Isso aqui é a ideia de redenção do Antigo Testamento, mas isso também era bem conhecido já no Novo Testamento. O povo greco-romano utilizava o mesmo termo para libertar os escravos. O termo grego deixa claro que Cristo deu a sua própria vida. Isso é bem interessante. Quando nós vamos encontrar essas verdades no Antigo Testamento, a palavra grega para trazer aquilo que foi a obra de Cristo, nós vamos entender que deixa claro que Cristo deu a sua própria vida. Ele deu. Sabe, meu amado, isso nos traz um peso muito grande de você permitir que algo possa tirar a glória e o louvor que é devido a Ele. Porque Ele deu a sua própria vida. Ele entregou-se em nosso lugar. Pois aquele que então, dentro de uma visão do Antigo Testamento, que era o quê? Que era alguém da família, pagando um preço de resgate, pagou esse preço, ele se entregou, ele se deu em nosso lugar, para que então fôssemos resgatados da ação do pecado. A obra de redenção. Em um texto mais adiante, o apóstolo ensinou sobre o caráter de Cristo, mas desses 2 versículos, em poucas palavras, esboçou a obra que Jesus realizou mediante a qual nos tornamos participantes da herança dos santos na luz. Eu vou estar lendo então o versículo 13, que é o versículo que vai estar dando base ao número 1 e ao número 2 desse primeiro tópico. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A nossa lição, o autor escreveu e deixou assim: a palavra libertou era usada no tempo do apóstolo em relação ao resgate de uma terrível situação. O império das trevas, que ameaçava as pessoas, e são os poderes malignos, sobre os quais a autoridade de Satanás é exercida. Trevas é o estado de separação e ignorância entre o homem e Deus. Uma força irresistível nos arrastava para esse abismo.
Foi desse tipo de império que fomos libertados, resgatados de uma vez. As sinistras forças do mal já não nos escravizam mais. Cristo livrou o seu povo do domínio do pecado e de Satanás. Por meio de Jesus, Deus nos tirou das mãos de um tirano arbitrário e impiedoso para nos transportar ao seu reino. Então a palavra aqui, libertou, utilizada no sentido de Deus livrar os seus santos. Ele nos tirou, ele nos libertou. Ele então, Deus, age nos tirando, e nos livrando os seus santos, aqueles que são dele, aquela igreja que estava em Colosso, aquela igreja que estava naquela comunidade, esta igreja do Senhor, a qual ele conhece, a qual ele sabe, essa igreja que está então universalmente espalhada por todo o mundo, anunciando as verdades daquele que verdadeiramente o chamou. Então, essa é a ação. E é interessante também nós verificarmos que ele nos tirou da potestade das trevas, o império das trevas. Aqui, essa palavra ela vem antes dela um verbo no genitivo, no grego, que traz e leva a ideia de alguém, pertencer a alguém. Então, ele nos libertou do império das trevas. Então, outrora, pertencíamos a essas trevas. Outrora, estávamos debaixo dessa direção dessas trevas. Outrora, nós estávamos debaixo da ação dessas trevas. Então, pertencia dessa forma, levava dessa forma. E aí ele continua trazendo, então, no versículo, da potestade das trevas, a qual na revista é o estado de separação e ignorância entre o homem e Deus. As trevas, meu amado, é essa realidade. O homem afastado da realidade divina. O homem longe da luz de Deus. O homem afastado da luz que vem através do Cristo, o Filho do Deus vivo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Nos transportou. Uma mudança de situação, uma mudança de condição. Então a nossa condição era as trevas. E agora a nossa condição, que nós vamos estar vendo, que é o reino do Filho do seu amor, é uma condição de luz. Não temos mais a ação satânica, porque, como nós vemos aqui, o nosso autor da revista, ele coloca que a ação das trevas é o que? A separação e ignorância entre o homem e Deus. Numa força irresistível, arrastávamos para esse abismo. Foi desse tipo de império que fomos libertos. E isso era exercido por quem? Por Satanás, o adversário. O adversário daqueles que desejam e aqueles que foram resgatados para louvor e honra do Senhor. Para o reino, depois dele ter nos transportado para onde? Para o reino. Geralmente os privilégios e recompensas do reino divino, tanto agora como no porvir. Esse reino já está presente. É claro que ele vai se consumar no porvir, mas esse reino já é real. E ele já nos transportou daquelas trevas, da ação satânica, do poder do pecado, para o reino aonde o seu Filho, o Messias, o Salvador, o cabeça do Evangelho, o qual tem participação em infinita comunhão com o Pai, sendo um só. É neste lugar ao qual hoje nós nos encontramos. O amor, o efeito é a prova deste amor. Quando ele fala aqui, para o reino do Filho de seu amor, o que ele está trazendo para nós aqui é a ideia desse amor que tem um efeito prático. Tem um efeito prático. O efeito prático é que a nossa condição foi mudada. Como ele colocou aqui, a respeito do transportar. Uma condição foi mudada. Uma condição de condenados, agora justificados em Cristo Jesus. Agora, outrora numa condição de trevas, agora numa condição de luz. Então essa mudança é real, essa mudança é poderosa. E essa mudança é eficaz sobre as nossas vidas. Então, o ponto 2, o número 2 fala assim, transportou.
continua ainda com base no versículo 13. Este é o outro lado da libertação. O cristão não somente foram libertos do domínio do pecado, mas foram transportados ou transladados para outro tipo de domínio. Deus nos tirou de um lugar e nos colocou no outro. Os cristãos de Colosso e nós também devemos entender que havia sido transferidos da potestade do pecado para o reino do Filho do seu amor, já não mais escravizado, tornando-nos súbitos voluntários de um reino cujo princípio governativo é o amor. O domínio das trevas implica servidão, revolta, impotência. O reino do Filho, do amado de Deus, é o reino da liberdade e do amor. Olha o contraste que o autor traz. Um é com base em servidão, um é com base em revolta, um é com base em potência. Você não consegue resistir à ação do pecado, você não consegue vencer a ação dele, mas ele então te transporta para o reino do Filho do seu amor. Podemos deduzir que toda sabedoria e justiça é considerada como nada, se não treva aos olhos de Deus, porque trata do reino do Cristo e não existe luz. Tudo aquilo que está fora do reino do Filho de Deus, Deus trata como nada, porque é com base na escuridão e nas trevas. Mas é somente no reino do Filho do seu amor é que nós vamos encontrar essa luz. Nós vamos encontrar essa ação. Deus chama o cristão de o filho de seu amor, ou o filho que ele é amado por Deus Pai, porque somente que em sua alma tem prazer. E quem somos em quem nós somos amados. Meu amado, é interessante nós pensarmos nisso. Que o filho por seu amado, ou o amor de Deus está no filho. Nós somos amados por Deus porque o amor de Deus está no Filho e nós estamos no Filho. Aquele que não está no Filho, ele não tem esse amor. Ele não é e não recebe o amor do Pai porque ele não está no Filho a qual reside o amor do Pai. É importante e não pode, de maneira nenhuma, você, igreja, permitir que o Cristo seja de alguma forma retirado dessas verdades para que então você não venha enfraquecer essa realidade. Fora do Cristo não há a ação do amor de Deus. Porque todas as coisas que são adquiridas fora do reino de Deus, fora do reino do Filho do amor, ele vai acontecer o quê? Estão as trevas e não a luz. Mas então o apóstolo Paulo chega ao versículo 14. Que está assim escrito: em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O número 3 aqui, desse primeiro tópico, vem falando da palavra redimiu. Em Cristo temos a redenção. A escravidão era comum no tempo de Paulo. Quando os escravos eram libertos, a isso se chamava redenção. Daí o apóstolo comparar a salvação com a situação de um escravo, que está debaixo do domínio de um amo duro e cruel, e sem condições para negociar a sua própria libertação. Mas Cristo o torna livre, fazendo pelo pecador o que este não pode fazer por si mesmo. Ele nos resgatou ao preço do seu próprio sangue, livrando-nos da servidão do pecado. Redenção, né, amado? Como nós lemos ali, em quem temos redenção. Redenção por meio do qual somos libertos dos nossos pecados e suas consequências. Por este meio somos perdoados. Pela redenção, meu amado, que está em Cristo Jesus, que está no reino do Filho do seu amor. Por esse meio é que somos libertos do pecado e das consequências dele em nossas vidas. Então, o autor compara aqui, dentro daquilo que era a visão do apóstolo Paulo, que conhecia e sabia sobre escravidão, vem trazendo essa ideia desse amo que é tirano, que é aquele que é cruel. Assim é a ação do pecado. Mas então é encontrado e é recebido e consegue
a sua remissão. Remissão por onde? Pelo seu sangue. Nós vamos ver lá no final do primeiro parágrafo que ele nos resgatou ao preço do seu próprio sangue. O sangue expiatório, o sacrifício realizado pelo seu povo, o sacrifício vicário, o sangue que verteu, o sangue que realmente trouxe paz e reconciliação sobre a vida de todo aquele que estava vivendo em trevas, que estava então vivendo longe de Deus, que estava então vivendo, como o autor colocou aqui, vivendo debaixo de uma ignorância, né, entre o homem e Deus. E ele continua trazendo então que a saber a remissão dos pecados é aquilo que provocava o afastamento, né? Aquilo que provocava o afastamento e provoca o afastamento de Deus ao homem, do homem a Deus, na verdade, né? Do homem a Deus e de Deus ao homem, porque Deus rejeita o pecado e também a consequência do pecado na vida do pecador, naquele que veio então se afastar. Cristo não somente nos redime, como também nos concedeu a remissão dos pecados, liberta o pecador da ação do pecado. Isso implica que Deus cancelou a nossa dívida de pecados, porque o Senhor já pagou sobre a cruz. O débito foi cancelado. O infinito preço do sacrifício do Rei está acreditado a nosso favor. Deus removeu os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente dista do Ocidente. A nossa salvação está contida em Cristo, pois Ele é o princípio e o fim. Então só Ele honra e louvor, quando nos redime, nos isenta da condenação e a morte. O poder dessa obra, meu amado, ela é eficaz e totalmente eficiente para aquilo que o Cristo veio realizar. Ele se dá por nós em obediência ao Pai. E assim, então, essa situação de escravos, então essa situação de condenado, é mudados para louvor e honra do Senhor. Então, essa verdade precisa estar em nós. Então, o apóstolo Paulo usa esses dois versículos, né, nesse primeiro tópico, para falar sobre a obra da redenção realizada por Cristo, e por isso ele está acima de tudo e de todas as coisas. Nós estamos aqui então hoje pensando sobre essas verdades que nós vamos, né, agora chegando ao final desse primeiro tópico, né, passando para a superintendente, crendo que ela mesma vai estar orando para que essas verdades estejam no seu coração, para que essa verdade esteja operando em sua vida, trazendo essas verdades na sua vida. Que essa palavra e que o Cristo seja realmente acima de tudo e de todos na sua vida. Porque o preço foi pago, mas por Ele. Então, Ele é aquele que nos resgatou. Ele é aquele que nos redimiu. É Ele que, então, é Senhor da remissão dos nossos pecados. Por isso Ele está acima de tudo e acima de todos. Amém, meus amados? Então, nesse momento, eu vou estar passando para a superintendente, a qual vai estar fazendo as considerações finais e a oração para o término dessa escola bíblica. Amém, amados? Bom, chegamos ao final. Nós queremos agradecer a companhia de vocês e queremos também agradecer a todos aqueles que contribuíram com o Catiri Solidário, tá? Queremos assim pedir a Deus que venha dar mais e mais a vocês. O Catiri Solidário é algo importante na nossa igreja, é um trabalho missionário que a gente trabalha com famílias. Nós assim, com aquilo que você pode enviar, com os alimentos, com os produtos de higiene pessoal, nós podemos abençoar muitas, 16 famílias, glória a Deus por isso, e assim a gente quer continuar abençoando. E eu quero agradecer você, que Deus colocou no teu coração e você também ajudou essas famílias. Nós temos orado, temos agradecido a Deus por cada vida, aquelas famílias precisam, são necessitadas e ficam muito felizes quando chega algo nas suas mãos. Por isso nós queremos agradecer, que esta lição realmente venha renovar a sua fé. E nós vamos fazer a oração final. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Muito obrigada.
Obrigada mesmo, Pai, porque cada um de nós podemos entender a Tua palavra que entrou nos nossos corações e que a cada dia nós vamos entender que Cristo está acima de tudo e é a nossa vida. Deus, nós venhamos entender aquilo que realmente o Senhor tem feito nesse momento, nessa fase que nós temos passado. Mas eu também quero, Senhor, pedir por aquelas famílias que a gente tem falado em Teu nome, que temos entrado em cada vida, em cada lar, levado algo, Senhor, de alimento, sim, para alimentar o corpo físico, mas também para alimentar a alma, que nós levamos a Tua palavra. Que Tu venha nos ensinar cada dia mais e mais, Senhor, a ajudar ao próximo, a renovar a nossa fé quanto a isso, a não olharmos só para nós, mas olhar para o outro também, Deus. Que a cada dia mais e mais o Senhor venha envolver pessoas nessa missão, que é a missão primeiro de ir e falar e pregar da Tua palavra e levar, Senhor, o alimento. Senhor, que nós venhamos entender aquilo que Tu queres para cada um de nós. Por isso nós Te agradecemos por mais esse dia mesmo, Senhor. Muito obrigado. Que nós venhamos nessa semana remoer essa palavra e praticar aquilo que foi ensinado neste dia para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.